Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Para quem não me conhece, trabalho aqui no curso LAC com as matérias de Direito Administrativo e a parte de Estatutos, correto? E a legislação dos concursos. Hoje nós iremos trabalhar a Lei Complementar 1080 de 2008, que ela vai instituir o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica. Perfeito? Estamos juntos, galera? Olha só, então vamos ficar atento, perfeito? Vamos ficar atento. Trabalhar com legislação não é fácil. Por quê? Você tem que ter atenção ao que a letra de lei traz para você, mas eu vou colocar alguns mapas mentais aqui no quadro para poder a gente deixar isso daqui tudo melhor trabalhado, perfeito? Qualquer dúvida é só mandar para a gente. Se quiser, pode me adicionar também lá no Instagram, que é @profgeraldoneto, ou então no Facebook, Geraldo Neto, você vai me encontrar lá. Ok, galera? Vamos lá então. Olha só, capítulo 1, disposição preliminar. Ele diz assim no artigo 1º, fica instituído na forma dessa lei complementar o Plano Geral de Cargos e Vencimentos e Salários aplicável aos servidores das secretarias de Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e das autarquias, titulares de cargos e ocupantes e funções, atividades, expressamente indicados nos anexos 1 e 2. Perfeito? Não tem o que se falar aqui, a gente vai adiante, olha só. Do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários. Primeira coisa que eu quero que você identifique. Vencimentos é uma coisa, salário é outra coisa totalmente diferente. Perfeito? Eu sei que você, a grande maioria, estuda também para concursos federais, estuda pela Lei 8.112, e a gente acaba aprendendo algumas classificações que não valem para a nossa legislação. Perfeito? Então tem que tomar um cuidado com relação a isso daí. Ok? Vamos lá. Artigo 2º. O Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, de que trata essa lei complementar, organiza as classes que o integram, ou seja, você já sabe que ele vai ser organizado em classes que o integram, tendo em vista a complexidade das suas atribuições, os graus diferenciados de formação, ou seja, nível médio, nível superior, nível técnico, de responsabilidade e de experiência profissional requeridos, bem como as demais condições e requisitos específicos exigíveis para o seu exercício, compreendendo 2 pontos. A gente vai entrar agora. O que acontece? Cada cargo, ele vai exigir um grau de instrução, um grau de experiência, uma qualificação, perfeito? Isso deve ser obedecido em cada caso, ok? Olha o que ele diz aqui, ó. Inciso 1. A identificação, agregação e alteração de nomenclatura de cargos, funções e atividades e suas respectivas atribuições na forma indicada lá nos anexos 1 e 3. Perfeito? A gente vai trabalhar mais à frente com esses anexos que ele menciona aqui, ok? Mas o cargo ele vai ter uma identificação, uma agregação, uma alteração, ele vai ter a sua nomenclatura, perfeito? Volta para cá. O estabelecimento de um sistema retributório que estrutura os vencimentos e salários. Lembre-se, gente, ó, vencimentos diferente de quê? Salário. Perfeito? Vencimento é diferente de salário. A gente não pode confundir isso daí. De acordo com o nível de escolaridade, o grau de complexidade das atribuições dos cargos e funções e atividades, por intermédio de 5 escalas de vencimentos. Ou seja, sublinha aqui no seu material, 5 escalas de vencimentos, compostas de referências e graus ou de referências, na forma indicada nos anexos 5 a 12. Olha só. Eu tenho escalas de, aqui ele bota aqui, ó, ele bota aqui, ó, graus, ó, referências e graus, ou só de referências. Você vai ver isso mais à frente, perfeito? Senão a gente embola o meio de campo todo, porque até então eu vou frisar aqui em cima, correto? Dos vencimentos, salários, perfeito? E vou te explicar o servidor que vai atingir a estabilidade, o que não vai, como acontece tudo isso, perfeito? Que de fato vai ser cobrado no teu concurso, ok? Inciso 3.
a instituição de perspectivas de mobilidade funcional mediante progressão e promoção. Outra coisa que você não pode confundir, progressão com promoção. Quando o servidor está progredindo, é um deslocamento horizontal. Quando ele está sendo promovido, é um deslocamento vertical, perfeito? Só para você lembrar disso, tá? Toda vez que você ouvir falar em progressão, o deslocamento é o quê? Na horizontal. Quando você ouvir falar em promoção, ele está se deslocando, ele está subindo, perfeito? Ele está sendo promovido, tá? Progredindo, promovido, ok? Foi? Isso é só uma técnica para você lembrar na hora da prova, tá bom? Que você vai estar nervoso, perfeito? Vai estar fazendo uma pancada de questões com vários tópicos que talvez você não tenha estudado direito, ou se estudou, está nervoso, não pode dar mole. Para os fins de aplicação deste plano geral de cargos, vencimentos e salários, considera-se. Agora ele vai dar alguns conceitos para a gente, perfeito? Ele vai falar para a gente aqui, ó, o que é classe, o que é referência, o que é grau, o que é vencimento. Então, no artigo 3º, você bota assim, ó, IPC, importante para concurso. O que significa isso daqui, ó? Isso daqui são os nossos conceitos que ele vai trazer aqui, ó. Perfeito? São conceitos que eles vão trazer aqui. Tá? Vamos lá. Classe. Ele diz o que é classe? É o conjunto de cargos e funções, atividades da mesma natureza e igual denominação. Ou seja, se eu tenho um conjunto de cargos, perfeito? Um conjunto de funções, um conjunto de atividade que tem a mesma natureza e igual denominação, perfeito? Isso daí é o quê? É uma determinada classe, ok? Estamos juntos? Então, se eu tenho semelhança nas funções, nas atividades, se elas possuem a mesma natureza, eu tenho o quê? Eu trato de uma classe. Cuidado, em outros estatutos, a palavra classe significa outra coisa. Ok? Não vamos dar mole. Olha só. Referência. O que é referência? Aqui, ó, símbolo indicativo do vencimento, do cargo ou do salário da função atividade. Perfeito? Lembrando, não confunda, tá? Gente, vencimento com salário é diferente. Perfeito? Grau, valor do vencimento ou salário dentro da referência. Então, a referência é o símbolo indicativo do vencimento, do cargo ou do salário da função atividade. Grau, valor do vencimento ou do salário dentro da referência. Ok? Estamos juntos? Padrão é o conjunto de referência e grau. Então vamos lá, vamos com calma. Se eu tenho referência e grau, eu tenho padrão. O grau é o valor do vencimento e do salário constante dentro da referência. Mas a referência e o grau, eles me dão o quê? O padrão. Entendeu, galera? Não, vamos lá, vamos de novo. Referência é o símbolo indicativo do vencimento ou do salário, beleza? Agora, grau é o valor do vencimento ou do salário dentro da referência. E o padrão é o conjunto de referência e grau, ou seja, esses dois aqui. Vencimento é a retribuição pecuniária fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo. Então, o servidor público ocupa o quê? O servidor público em sentido estrito, tá? Que é o que fez o concurso público para ocupar um cargo público. Ele recebe o quê? Vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo seu cargo. Diferentemente do que recebe salário. Perfeito? Olha só. Salário, retribuição pecuniária fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício da sua função, atividade, ok? Eu faço um breve comentário aqui com vocês, porque você que estuda o direito administrativo, a gente acaba tendo uma confusão relacionada a isso. Tá bom? Porque a gente sempre confunde salário com a remuneração. O que você tem que entender? Você tem aqui, ó, o servidor, beleza? Em sentido amplo. Esse servidor em sentido amplo, ele vai se subdividir em servidor em sentido estrito e no empregado público.
Perfeito? Lembrando, eu estou tentando trazer o máximo possível para vocês aqui, ó, de organização, ok? Lembrando a vocês que quando se trata de legislação, de direito administrativo, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque cada Assembleia Legislativa, cada Câmara de Vereadores faz o que quer, entendeu? E acaba ficando uma bagunça. Então isso daqui é só para te dar um norte doutrinário. O servidor em sentido estrito, ele ocupa o quê? Cargo público. Perfeito? Diferentemente do empregado público, que ele ocupa o quê? Emprego público. Perfeito? Agora, o servidor que ocupa cargo público, ele recebe o quê? Remuneração ou subsídio. Perfeito? E o empregado público recebe salário. Tá ok? A gente não pode confundir isso daí. Tá? Lembrando que salário, beleza, show de bola. E a remuneração é o vencimento mais vantagens que a gente vai falar já já. Eu não vou aprofundar nisso daqui, porque eu não estou dando aula de agentes públicos, ok? Mas é só para você conseguir enxergar mais ou menos. Só para poder ficar perfeito aqui, ó. O servidor público em sentido estrito, ele está lá na administração direta, autárquica e fundacional. E o cara que recebe salário está lá na sociedade de economia mista e nas empresas públicas, ok? E isso daqui é o quê? É a nossa regra, ok? Perfeito? Tranquilo, meus amores? Aperta o pause e copia que o tio vai apagar aqui, tá bom? Não podemos dar mole com relação a isso daí. Olha só, voltando aqui. Remuneração, o valor corresponde ao vencimento ou salário acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus previstas em lei. Então, o que a gente tem que saber? Vou te passar a forma básica. O que é a remuneração? A remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens. Perfeito? Lembrando que o vencimento é aquela contribuição pecuniária, ou seja, é a parte básica. Ao passo que vantagem, elas são as gratificações, os adicionais e as indenizações. Perfeito? Então, vamos lá. Remuneração, vencimento mais vantagens, parte básica, mais as gratificações, mais as vantagens que são gratificações, adicionais e indenizações. É óbvio que nós temos diversas gratificações, diversos adicionais, diversas indenizações que não necessariamente vão vir com o nome de gratificação na frente, adicional na frente ou indenização na frente. Mas isso a gente trabalha mais para frente, perfeito? A gente vai passo a passo para você não confundir isso daí, ok? Então vamos lá, vou apagar o quadro, hein? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Seção 2, artigo 4, ele vai falar do ingresso. Olha só. O ingresso nos cargos, funções, atividades constantes do subanexo 2 e 3 do anexo 1 e 2 dessa lei, complementar far-se-á no padrão inicial da respectiva classe, ou seja, ele entra lá no padrão inicial. Mediante concurso público de provas ou provas e títulos, obedecido os seguintes requisitos. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, para poder ele ocupar o cargo público, ele tem que fazer o quê? Um concurso público, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mapinha mental depois perfeito para vocês, mais completo. Vamos adiante aqui, que aí eu já te dou informações. Para as classes de nível intermediário, certificado, aqui ele já está cobrando o que é de cada um. Vou fazer o seguinte,
Vamos adiante que depois eu vou botar o mapa mental aqui para vocês. Para as classes de nível intermediário, certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente. Então, quando você ouvir falar em classe e nível intermediário, certificado de conclusão de nível médio ou equivalente, ou algum curso técnico ou algo que venha exigir aquele cargo. Perfeito? Lembrando, tá? Não confunda classe com padrão, ok? Para as classes de nível universitário, diploma de graduação em curso de nível superior. Ou seja, você passou num concurso público a nível superior, você vai pegar e vai entregar o seu diploma para comprovar o seu grau de escolaridade. Perfeito? Ah, meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do Lá Concurso preparamos um curso super competitivo. São mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital, temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida chamada de Personal Coach. Aqui no Lá Concursos você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo, e muito mais, material de PDF, Personal Coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades de R$25. Você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.